Revelado. A decisão emocionante que fez cancelar a festa dos sonhos da nossa filha. Transformador. Ana observava as crianças brincando na rua sob o calor do sol que brilhava intensamente. O aroma do pão fresco saindo da padaria do Carlos, seu marido, se misturava ao barulho alegre do bairro. Com 35 anos, Ana sempre foi a mulher guerreira que trabalhou duro como atendente em um supermercado, sonhando em dar à sua filha, Larissa, uma festa de aniversário inesquecível. A pequena estava prestes a completar 10 anos, e os preparativos estavam a todo vapor. Balões coloridos, um bolo de chocolate encomendado e convites espalhados pela vizinhança. Era uma festa de sonhos, pensou Ana, cheia de amor e sacrifício. Mas o inaceitável aconteceu. Uma tragédia devastadora desabou sobre a comunidade. Um incêndio consome a casa da Dona Rita, a vizinha que sempre foi uma amiga de longa data. O desespero estava em cada rosto da rua. Ana sentiu seu coração apertar ao ver os filhos da Dona Rita, com os olhinhos cheios de lágrimas, enquanto o barulho das chamas ecoava em sua mente. Ao se dar conta, Ana estava em um dilema profundo: a festa de Larissa ou ajudar aqueles que perderam tudo? O olhar ansioso da filha intensificava a batalha dentro dela. Após uma noite de insônia, repleta de pensamentos e emoções, Ana tomou a decisão mais difícil da sua vida: cancelar a festa e organizar uma ação comunitária para arrecadar donativos para a família afetada. Quando contou para Larissa, o silêncio que se seguiu foi devastador. Mas mamãe, eu esperei tanto por isso! Gritou a menina, lágrimas escorrendo pelo rosto. Era como se uma lâmina cortasse o coração de Ana. Era uma batalha interna. Estava fazendo a coisa certa? O que os outros dariam a ela? Com amigos e parentes criticando-a, sugerindo que estava sendo excessivamente generosa, Ana manteve-se firme. Tentou explicar à filha a importância de estender a mão ao próximo, mostrando a Larissa que a solidariedade era um valor a ser priorizado. Às vezes, meter as mãos na massa é mais significativo, minha filha, dizia Ana, enquanto tentava confortá-la. No dia da ação comunitária, Larissa, que inicialmente se sentia frustrada, começou a perceber a transformação na energia ao seu redor. O sorriso e a união da vizinhança, as pessoas se unindo para ajudar a família da Dona Rita. Uma nova luz começou a brilhar no coração da garotinha. Com cada doação recebida, a alegria de Larissa renascia, e em meio a isso, ela mesclava tristeza com esperança, questionando: qual é a verdadeira festa? O que realmente importa? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E foi nesse momento de espírito coletivo que Larissa teve um insight profundo que mudaria sua visão sobre a vida. Junto com os filhos da Dona Rita, ela entendeu que a verdadeira festa poderia ser aquela de celebrar a vida, a resiliência e a solidariedade da comunidade. A ideia revolucionária começou a florescer em sua mente, e ela mal podia esperar para compartilhar com a mãe. O que Ana pensou que seria a realização de um sonho, acabou por se transformar em algo muito maior. O que acontecerá a seguir enquanto a comunidade se une e Larissa descobre o real significado de festa? Larissa não conseguia conter a empolgação. Com o coração pulsando forte, decidiu que queria fazer algo especial para homenagear a Dona Rita e seus filhos. Ela chamou os amigos, e juntos, começaram a planejar uma verdadeira celebração de união, algo que traria esperança para aqueles que estavam sofrendo. E assim, no meio de doações e sorrisos solidários, surgiu a ideia de um dia de festividades solidárias. Vamos organizar um evento com comidas, música e brincadeiras. Assim, todos podem ajudar e se divertir também. A proposta iluminou os rostos dos amigos. Era exatamente o que Larissa sentia que a comunidade precisava. Cada um à sua maneira poderia colaborar e, claro, seria uma forma de dar um pouco de alegria aos filhos da Dona Rita, que ainda lidavam com a perda. Ana ouviu a ideia da filha com um misto de admiração e preocupação. Era incrível ver Larissa descobrindo seu potencial de liderança e empatia. Mas, ao mesmo tempo, Ana sabia que a organização de algo desse tipo demandaria muito esforço. Você tem certeza, meu amor? Isso vai precisar de bastante trabalho, e eu não sei se teremos tempo para tudo isso, disse ela, tentando evitar que a expectativa da filha se transformasse em desilusão. Mãe, por favor. Isso é importante. Podemos mostrar que juntos somos mais fortes, respondeu Larissa, com os olhinhos brilhando de determinação.
A energia contagiante da filha balançou o coração de Ana, que viu ali a semente de uma nova esperança. Sem hesitar mais, ela aceitou ajudar Larissa, sentindo que essa era uma maneira de ambas se unirem em um propósito maior. O próximo passo era envolver a comunidade. Elas começaram a visitar os vizinhos, explicando a ideia e pedindo ajuda. Precisamos de alimentos, brinquedos para sorteio e, claro, se alguém puder doar um pouco de tempo para ajudar na organização, será maravilhoso. Ana se sentia animada com a resposta positiva que recebiam. As pessoas pareciam dispostas a colaborar, abraçando o espírito do evento. O clima de solidariedade estava no ar. As semanas passaram voando. O dia do evento estava se aproximando e Larissa ficou alerta a cada detalhe. Mesmo com cansaço, ela não se deixava abater. Dividia tarefas com a mãe e os amigos, e a cada pequena conquista sentia que estavam mais perto de realizar um sonho coletivo. Finalmente, o grande dia chegou. As mesas estavam organizadas no quintal, decoradas com as doações, e um cheiro delicioso de comida caseira preenchia o ar. As crianças brincavam ao redor, rindo e se divertindo, enquanto os adultos conversavam e trocavam experiências. Larissa sentiu uma felicidade genuína ao ver a união de todos. Era uma festa, sim, mas não como havia imaginado antes. Era uma celebração viva de amor e apoio. Porém, no meio de toda aquela alegria, uma dúvida persistia na mente de Larissa. E se não conseguirmos arrecadar o suficiente? Essa pergunta seguia como uma sombra, mesmo em momentos de pura felicidade. Com um sorriso hesitante, ela se virou para a mãe, em um sussurro, perguntou: Mamãe, e se não for bastante? Ana, na mesma sintonia, percebeu a angústia da filha. Com um olhar terno, ela respondeu: O que realmente importa é o que fizemos juntos, Larissa. Não se trata apenas da quantidade, mas do amor que colocamos em cada gesto. Aquela frase ecoou na pequena, mas nem tudo estava claro. Afinal, o que realmente é suficiente quando se trata de ajudar a quem amamos? A inquietação de Larissa começou a sussurrar em sua mente e trouxe novas interrogações. No meio de tanta união e alegria, um novo desafio estava se formando. O que elas seriam capazes de enfrentar a partir daí? O sol já estava se pondo, tingindo o céu com tons de laranja e roxo. A festa fluía em meio a risos, danças e uma energia contagiante. Larissa observava tudo com um sorriso no rosto. A cada momento compartilhado, seu coração batia forte, mas sua mente continuava a martelar a mesma dúvida. O que aconteceria a Dona Rita e seus filhos, caso a arrecadação não fosse suficiente? De repente, Larissa sentiu um aperto no peito. A festa estava animada, mas algo não parecia completo. As risadas das crianças, os pratos cheios, as canções de esperança pareciam ser apenas o pano de fundo de uma transformação mais profunda e necessária. O sorriso de Larissa começou a murchar um pouco enquanto contemplava a realidade ao seu redor. Larissa, vem aqui. Ana chamou com um ar preocupado, puxando a filha para perto. Mãe, está tudo bem? Ela perguntou, um pouco nervosa, notando a expressão da mãe. É só que eu ouvi algumas pessoas comentando que talvez a comida não fosse suficiente ou que não teríamos brinquedos para todas as crianças, disse Ana, com um tom que carregava um pouco de tristeza. Ainda temos que pagar algumas contas do evento e não estamos com certeza se conseguimos. As palavras da mãe ecoaram na mente de Larissa como um aviso, e o peso da responsabilidade começou a apertar-lhe o estômago. Ela se sentia empoderada por todo aquele amor e solidariedade, mas agora percebia que apenas uma bela festa não mudava a vida das pessoas, não aliviava a dor que ela sentia. Decidida a agir. Larissa olhou em volta e viu a felicidade nas crianças. Vamos dar o nosso melhor, mãe. Não podemos deixar que um obstáculo desanime nosso trabalho. Ana assentiu, orgulhosa da determinação da filha, mas a preocupação permanecia em seu coração. E se os recursos forem insuficientes para atender a todas as pessoas que contamos? Larissa respirou fundo. Ela sabia que a festa era apenas uma forma de apoio, mas a certeza de que estavam fazendo a diferença começou a crescer dentro dela. Acho que ainda podemos melhorar tudo isso. Se a gente não arrecadar o que esperávamos, podemos transformar o que temos em um apoio real e duradouro. Com o espírito renovado, elas retornaram à festa, mas Larissa estava cheia de novas ideias. Por que não poderia haver mais do que uma celebração? Se as doações não tornavam-se o suficiente, podiam criar uma ampla rede para ajudar a Dona Rita e os filhos, unindo forças para trazer suporte a eles até após o evento. Nesse momento iluminador, Larissa decidiu que não poderia desistir. Olhando a animação de todos ao redor, disse em voz alta: Pessoal, vamos fazer mais. Essa festa não é só um dia de lazer.
Vamos convidar todos a ajudar, não apenas hoje, mas sempre que pudermos. Vamos fazer da nossa união uma corrente de amor que não acaba aqui. Ouvindo a voz de Larissa, os amigos começaram a aplaudir e a energia da festa mudou. As pessoas começaram a se envolver ainda mais, oferecendo ajuda e fazendo propostas de doações para que, mesmo após o evento, pudéssemos apoiar aquilo que era tão necessário. Entretanto, no fundo da mente de Larissa, outra reflexão surgiu. Será que esse esforço e essa paixão se transformariam na tão esperada mudança que ela desejava, ou seria apenas um remendo para problemas mais profundos? E o que acontece se, ao final, ela sentir que não é o bastante para ajudar? Uma nova onda de determinação tomou conta de Larissa, mas com ela também veio a ansiedade. O que teria que enfrentar depois de tudo isso? Larissa sentia a adrenalina pulsar nas veias enquanto a animação da festa crescia ao seu redor. Cada risada e cada dança serviam como combustível para sua alma, mas a verdade que a atormentava ainda não conseguia se dissipar. Assim que a energia se espalhou, a ideia de ajudar Dona Rita se tornou o coração pulsante de toda a celebração. No entanto, quanto mais pensava, mais as perguntas apegavam-se a ela, formando uma nuvem densa de dúvidas e incertezas. A isso somava-se a pressão de ser a responsável por essa mudança. As promessas feitas aos amigos, a esperança acesa em cada olhar significavam um compromisso profundo. Não era apenas sobre o evento, mas sim sobre vidas que poderiam ser impactadas, e essa responsabilidade deixava inquieta. Ela precisava encontrar um jeito de transformar os bons sentimentos em ação real. Larissa, você tem certeza que vai dar certo? Perguntou Tânia, uma amiga de longa data, com a expressão preocupada. E se tudo isso acabar em frustração? Aquelas palavras ecoaram de maneira perturbadora em sua mente. Com uma respiração profunda, Larissa olhou nos olhos de Tânia, tentando projetar confiança. Nós precisamos acreditar. Se não der certo, ao menos teremos tentado juntos. O que não a impedia de sentir o frio na barriga. Com o passar do tempo, a festa foi ganhando contornos ainda mais vibrantes. Contudo, Larissa observava, atenta, como a arrecadação não parecia crescer tanto quanto esperava. Ela sabia que a realidade estava se aproximando, e a ideia de que não atingiriam o objetivo a deixava incomodada. Foi então que uma ideia ousada surgiu em sua mente. E se gravássemos um vídeo, pedindo ajuda para além do nosso círculo? Um apelo para a comunidade? Larissa compartilhava a ideia com ânimo, e logo os amigos começaram a discutir os detalhes enquanto buscavam um espaço mais calmo. O grupo reuniu-se em volta de um celular, e Larissa percebeu que a energia estava mudando novamente. Olhar cada rosto à sua volta lembrava que transformação começa com pequenos atos de coragem. Após algumas tentativas e risadas nervosas, a mensagem estava pronta. A filmagem capturou as verdadeiras vozes de preocupação e esperança. As crianças dançando, e Dona Rita, que sempre parecia um pouco distante, agora estava ali, mais próxima e mais presente, a olhar para cada pessoa como se todas fossem parte de sua própria família. Precisamos da sua ajuda para que a alegria não acabe aqui. Vamos nos unir e fazer tudo o que for possível para apoiar quem mais precisa. Larissa finalizou a gravação com um brilho nos olhos, sentindo que uma chama se acendia em seu interior. Assim que postaram o vídeo e começaram a compartilhar, uma onda de interação tomou conta. Likes e comentários começaram a surgir. As pessoas respondiam, compartilhando a emoção e o desejo de ajudar. O coração de Larissa estava ansioso e esperançoso ao mesmo tempo. Mas assim que a euforia começou a estabilizar e o número de visualizações crescia, um comentário deixou paralisada. É lindo o que você faz, mas o que você realmente conhece sobre a vida da Dona Rita? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. O que ela sabia sobre as lutas e desafios enfrentados por Dona Rita, além de sua necessidade imediata? Larissa franziu a testa, a dúvida voltando a martelar em sua mente. Dali em diante, ninguém a estava ajudando a entender essa mudança. Mas, talvez, fosse o momento de buscar uma verdade mais profunda. Que ela descobriria ao conhecer a fundo a história de Dona Rita? Será que estava preparada para enfrentar as dolorosas realidades que poderiam estar escondidas sob a superfície daquela comunidade que tanto amava? Larissa sentia o peso das palavras do comentário se aninhando em seu peito como uma pedra. O brilho do entusiasmo que antes a envolvia agora parecia uma camada fina, quase quebradiça, que estava prestes a se despedaçar. Olhando ao redor, via todos dançando, celebrando, sem saber da tempestade que se formava em seu coração. A festa continuava a todo vapor, mas sua mente rumava em outra direção. O que eu realmente sei sobre Dona Rita? Ela se perguntou. Não eram apenas histórias ou sorrisos que ela conhecia. Sempre havia por trás da janela, DVD de clássicos em mãos, vendendo seus bolos e pães para a comunidade. Mas quem era essa mulher?
O que a tinha moldado? Larissa respirou fundo e se afastou do grupo. Decidida a buscar respostas, caminhou até a cozinha dos fundos, onde Dona Rita costumava se refugiar para descansar. A cozinha estava em completo silêncio, exceto pelo leve tilintar de pratos e talhares que ainda eram arrumados. Com um leve toque na porta, ela entrou. Dona Rita estava ali, sentada em um pequeno banquinho, com a cabeça baixa. Quando a mulher percebeu a presença de Larissa, ergueu o olhar surpreso. Oi, querida. Algo errado? A voz dela era suave, mas a expressão nos olhos mostrava um cansaço que não era só físico. Eu queria conversar. Eu sinto que preciso entender você melhor, Dona Rita. A festa, o vídeo, tudo isso é muito maior do que eu imaginei, Larissa comentou, tentando projetar sinceridade. Dona Rita suspirou, e os ombros pareciam pesar ainda mais, como se o mundo estivesse carregado em suas costas. Ah, Larissa, você não precisa se preocupar comigo. As pessoas têm suas vidas e eu só tento fazer o meu melhor, respondeu a mulher, mas a sombra de uma dor desconhecida pairava entre elas. Mas o que é seu melhor? O que você enfrenta todos os dias? Larissa arriscou, a voz falhando em algumas partes. Este não era um terreno seguro, mas era necessário. O olhar de Dona Rita parecia mais distante, como se os anos de luta tivessem levado um lugar só dela, longe de todos. Dona Rita hesitou, mas algum impulso dentro dela parecia fluir. Já passei por dificuldades que a maioria não imagina. Não sou só a mulher que faz doces. Sou alguém que perdeu muito e, apesar de tudo, ainda tenta dar alegrias. Minha família já não está toda aqui. A voz dela embargou, e Larissa pôde ver a lágrima brilhar em seu olho. E enquanto eu puder, quero fazer algo por quem ainda resta. Larissa sentiu seu coração apertar. Cada palavra carregava um peso insuportável. A respiração de Dona Rita refletia toda a dor e a esperança escondidas em seu ser. O mundo na cozinha pareceu se encolher ao redor delas, enquanto a história de Dona Rita tomava forma, envolvendo Larissa em um abraço emocional. Eu não sabia, eu só achava que você queria ajudar as crianças. Larissa começou, mas as palavras a deixaram de uma forma vazia. Ela não tinha a mínima ideia do que era realmente necessário para Dona Rita. Não sabia da solidão ou das memórias que ainda atormentavam. O tempo estava escorregando entre os dedos de Larissa, e uma decisão começava a se formar em sua mente. O projeto da festa não era apenas para arrecadar fundos, era um modo de criar conexões, entendimento, amor. Dona Rita secou as lágrimas e olhou para Larissa com uma nova determinação. Você está disposta a ouvir a verdade? Mesmo que ela doa? A intensidade da pergunta fez Larissa paralisar. Afinal, estava pronta para mergulhar na história da mulher que se tornará um símbolo de esperança para muitos? Antes de responder, ela percebeu que a jornada apenas começava, e que a verdade traria não apenas desafios, mas também oportunidades de mudança. Só que a resposta que ecoava em seu coração era muito mais do que um simples sim. Era uma promessa de estar ao lado de Dona Rita, qualquer que fosse a verdade. A dúvida estava prestes a ser desfeita, mas o que ela descobriria poderia mudar tudo. Larissa respirou fundo, fechando os olhos. Sim, quero ouvir tudo. Vamos fazer isso juntas. E, enquanto as palavras se solidificaram no ar, algo em seu interior despertou. Antes que todos voltassem à festa, um novo sentimento começava a brotar, a sensação de que a verdadeira transformação havia apenas começado. Para onde esse caminho as levaria? O ar na cozinha parecia denso, quase palpável, enquanto Larissa aguardava, ansiosa, pela resposta de Dona Rita. O relógio na parede marcava cada segundo como se o tempo tivesse parado, e um leve cheiro de baunilha pairava no ambiente, lembrando a doçura que a mulher traria à comunidade. Mas, naquele momento, a doçura parecia distante, como um eco perdido. Dona Rita finalmente quebrou o silêncio, sua voz vacilante e carregada de emoção. A verdade, Larissa, é que meu sonho sempre foi fazer da minha casa um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas. Mas a vida me ensinou que, às vezes, os sonhos quebram. Ela começou, as palavras saindo em um fluxo lento, como se cada uma carregasse um pedaço de sua alma. Eu lancei o projeto de ajuda às crianças por acreditar que poderia preencher um vazio. Sim, eu amo fazer doces e ver os sorrisos, mas às vezes, me sinto tão sozinha. O olhar de Dona Rita estava distante, como se ela pudesse enxergar além da parede, em um tempo e lugar que eram só dela. Perdi meu marido, meu filho e tudo que restou foi essa batalha diária entre dar e receber. Larissa sentiu uma onda de compaixão a inundar. Aquelas palavras abriam um abismo de dor, e Larissa tornou-se consciente da responsabilidade que tinha em suas mãos. Mas você não está sozinha.
Estamos aqui, Dona Rita. A festa era para ajudar sua causa. Podemos continuar com ela, Larissa respondeu, sua voz firme, mas o coração pulsando com o peso da situação. Dona Rita sacudiu a cabeça lentamente, como se não acreditasse no que ouvia. Larissa, você não entende. A festa, na verdade, não é só um evento. Para mim, tem sido uma forma de apagar o passado. Mas, se você continuar com isso sem perceber quem eu sou, pode ferir as pessoas que eu amo ainda mais. Você vê, eu já perdi a esperança. Um calafrio percorreu a espinha de Larissa. A responsabilidade dela estava se intensificando. Como poderiam transformar este evento de celebração em algo que curasse as feridas de Dona Rita? Então, o que devemos fazer? Como podemos trazer de volta sua esperança? A mulher respirou fundo, e Larissa percebeu que aquela conversa começava a abrir uma ferida em Dona Rita, mas também poderia trazer à tona um novo começo. Precisamos de um plano, mas tem que ser de coração. Não podemos apenas pontuar a dor, precisamos mostrar a beleza da vida, apesar dela. Você está disposta a me ajudar nesse processo? Larissa concordou, os olhos brilhando. Era ali, naquela cozinha simples e cheia de aromas, que um pacto se formava. Vamos decidir juntas como será a festa. Será mais do que uma arrecadação, será uma celebração da vida e das histórias que nos definem. Dona Rita sorriu pela primeira vez desde que Larissa entrou. Era um sorriso sincero, cheio de gratidão. Então vamos levar isso adiante. Quero que você conheça pessoas que foram afetadas por mim. Não só são vítimas, são lutadores. E, talvez, essa festa possa ser um novo começo para todos nós. Larissa sentiu seu coração aquecer. As lágrimas que surgiram não eram mais de tristeza, mas de esperança. Aquela conversa mudaria o destino da festa e, mais importante, da própria Dona Rita. Quero que cada canto da festa conte uma história, Larissa disse, a animação crescendo dentro dela. Cada bolo, cada risada, cada canção. Vamos formar uma rede de amor e coragem. Dona Rita sentiu, e a atmosfera começou a vibrar com energia renovada. Mas, antes que pudessem planejar mais, um grito ecoou pela festa do lado de fora. Uma multidão já estava intrigada, e as palavras cancelar a festa flutuaram entre a música e as risadas. Larissa e Dona Rita trocaram olhares preocupados. O que poderia ter acontecido? A história estava prestes a se desenrolar novamente, e o que quer que fosse, certamente mudaria tudo mais uma vez. Mas o que essa interrupção significava para seus sonhos? A agitação lá fora cresceu, como um mar de vozes emaranhadas, cada uma carregada de confusão e receio. O coração de Larissa disparou enquanto ela e Dona Rita se dirigiam rapidamente para a porta da cozinha. A luz do sol iluminava o pátio, onde pessoas se reuniam em torno de um cartaz que era, a essa altura, um balde de água fria nas esperanças que começavam a se acender. Cancelar a festa? O que está acontecendo? Larissa quase gritou, tentando superar o tumulto que crescia. Um murmurinho tomou a frente, e então Ivan, um dos jovens da comunidade, tomou a iniciativa. Ele parecia angustiado, a testa franzida e os olhos arregalados. Eu ouvi boatos, Larissa. Dizem que um grupo de pessoas está contra a festa, que não é o que a comunidade precisa agora. Falam em desvio de recursos que poderiam ser usados para uma ajuda real, que todo esse amor é só um engano. Sua voz, antes firme, tremia no final, refletindo o desespero que tomava conta de todos. Dona Rita palmeou a mesa próxima, como se quisesse se apoiar em algo sólido para não desmoronar. Mas isso não é verdade. Esta festa é para dar esperança, unir as pessoas. Não podemos deixar que uma mentira tire tudo isso de nós. Larissa respirou fundo, suas mãos suando levemente. Acho que precisamos mostrar a todos o que significa essa festa. Precisamos explicar a importância dela para todos. Será que montar uma apresentação, contar as histórias que unem nossas vidas, o que você acha, Dona Rita? A mulher hesitou, mas seu olhar encontrou de Larissa, um reflexo de determinação que começou a inflamar uma centelha de esperança. Sim, isso pode funcionar. Vamos reunir as histórias das crianças, dos pais, dos vizinhos. Precisamos mostrar que somos mais do que apenas palavras. Sem perder tempo, Larissa correu de volta à cozinha, chamando algumas pessoas próximas. Precisamos de ajuda. Vamos preparar algo que todos possam entender. São as nossas histórias que vão fazer a diferença, ela afirmou, com a voz embargada, mas cheia de ânimo. A ideia começou a bater como um tambor ali no fundo, e logo mais pessoas foram se aproximando, atraídas pela energia que surgia.
No fundo, somos uma grande família, e ninguém pode nos separar, alguém gritou entre os murmúrios. A frase fez ecoar sentimentos de pertencimento que estavam adormecidos. Larissa sentiu que a conexão com aqueles que a cercavam era forte, e que juntas, poderiam enfrentar essa tempestade. Enquanto o sol se punha no horizonte, os preparativos se intensificavam. Dona Rita começou a recolher receitas, histórias e imagens que refletissem o que a festa representava. Cada bolo assado, cada música escolhida, cada atleta que ia se apresentar era uma parte da tapeçaria da vida que estavam prestes a montar. Mas, enquanto o entusiasmo crescia, a sombra da dúvida ainda pairava como um convite para o medo. O que aconteceria quando se apresentassem? A desconfiança poderia se transformar em alegria ou, talvez, em um embate doloroso que poderia silenciar suas vozes? Larissa conhecia o desejo de vencer, mas também sentia a pressão crescendo. Aquela festa, mais do que nunca, parecia um campo de batalha entre o acolhimento e a rejeição. E o eco da voz de Ivan ainda reverberava em sua mente. Será que vão acreditar em nós? Assim, com os corações acelerados, todos se prepararam para a grande noite. A pergunta que pairava no ar era clara e angustiante. Será que seriam capazes de transformar o medo em esperança diante da adversidade? A resposta se revelaria em breve, enquanto seguiam a clamar pela luz entre as sombras. O destino daquela festa e da própria Dona Rita ainda restava incerto, mas a força da comunidade se tornava cada vez mais palpável. Mas quem realmente estava por trás desses boatos que ameaçavam seus sonhos? A luta estava apenas começando. Larissa estava encharcada de emoção e determinada. Aquela festa, que um dia parecia ser apenas uma celebração, agora se tornará um símbolo da luta coletiva da comunidade. Enquanto todos se movimentavam na cozinha, ela pensava em como tornar aquele momento especial, um ponto de virada. Vamos organizar tudo por partes, Larissa começou, sua voz se firmando. Precisamos de uma apresentação, um mural com fotos, relatos e quem sabe até um vídeo com mensagens das famílias. Dona Rita passou a mão nos cabelos brancos, sorrindo com leveza. Isso é maravilhoso, Larissa. Vamos mostrar que essa festa é mais que um evento. É sobre a esperança que cultivamos todos os dias. As horas se passaram em um turbilhão de preparativos. Cada mesa na comunidade ganhou um pedaço de arte, cada história se entrelaçou com a próxima e, no final, o que estava emergindo era um retrato vibrante da vida ali. As risadas ecoavam, os cheiros da comida invadiam o ar, e entre tudo isso, a tensão crescia, pulsante e palpável. Mas havia algo sombras lá fora. Larissa notou que alguns rostos na multidão estavam absortos em conversas inquietas. Os boatos ainda se espalhavam como uma nuvem escura, um lembrete constante de que a batalha para provar o valor daquela festa não seria fácil. Olhou para a mesa onde Ivan e alguns amigos discutiam fervorosamente. Ele está certo sobre os boatos, não? Perguntou um dos jovens. E se as pessoas realmente não acreditarem na gente? O que faremos? Larissa aproximou-se, buscando encorajar a equipe. Escutem, pessoal. Este é o momento de mostrarmos do que somos feitos. Se defendermos nossa festa com todas as nossas forças, podemos mudar a narrativa. O que estamos criando aqui é mais do que uma festa. É uma afirmação da nossa união. Montaram um palco improvisado, e cada uma das crianças começou a escolher a história que contariam. Os pais contribuíam com lembranças e risadas, e a atmosfera se tornava uma sinfonia de vozes. Mas, enquanto a noite caía, Larissa se viu paralisada em pensamentos sombrios. O que aconteceria se não conseguissem mudar a opinião daquelas pessoas? Se a comunidade não acreditasse mais nas suas promessas de alegria e união, um impulso a fez correr até Dona Rita, que observava tudo de longe. E se o que estamos fazendo não surta efeito? E se estivermos apenas nos enganando? As palavras saíram com um peso que Larissa não conseguia ignorar. Dona Rita, com seu olhar gentil, segurou as mãos da jovem. Larissa, são as nossas histórias que nos conectam. Se não acreditarmos nelas, quem fará? Temos que lutar, não só por nós, mas por aqueles que estarão aqui amanhã. A festa não é a única coisa que importa. É a esperança que trazemos em nós. Larissa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ali estava a centelha que precisava. A luta daquele momento se transformava em algo maior, algo que unia não só as vozes presentes, mas todas as que haviam sido silenciadas pelo medo. Enquanto a multidão começava a se reunir para a apresentação, um murmurinho a ocupou, e Larissa conseguiu ver Ivan se afastando do grupo. Ele olhou em volta, os olhos expressando a necessidade de mudança. Vamos fazer isso! Gritou um pouco antes de se juntar a boteco improvisado. Mas,
Quando Larissa estava prestes a subir ao palco, uma figura familiar cruzou seu caminho. Era Clara, a mulher que vivia no final da rua e que sempre provocava polêmica com suas palavras duras. A expressão dela era séria, e o olhar intenso fez o coração de Larissa disparar. O que ela estava prestes a dizer poderia abalá-los ainda mais. Com um ar carregado de emoção, Clara se aproximou e interrompeu a energia crescente. Precisamos conversar sobre os reais motivos por trás dessa festa. Existem vozes que estão sendo ignoradas. O que estará por vir nesse confronto? A verdade que Larissa tanto teme será revelada agora? Larissa sentiu o coração acelerar. As palavras de Clara ecoaram em sua mente, como um tambor retumbante. A multidão até então vibrante parou, e jovens, crianças e adultos a olharam, aguardando o que seria revelado. O clima que antes era de festa agora se tingia de uma tensão carregada, como uma nuvem prestes a despejar uma tempestade. Clara, estamos todos aqui para celebrar nossa união. Não é hora para discordâncias, Larissa tentou argumentar, mas a mulher não pareceu abalada. Clara, com seu olhar firme, continuou. Você acha que todos compartilham do mesmo entusiasmo? Alguns de nós estão preocupados, Larissa. Estamos apenas fingindo que tudo está bem? Um murmurinho crescente começou a se espalhar pela multidão. As expressões de alguns rostos viraram de felicidade para dúvida. Larissa podia sentir o peso da incerteza pairando sobre o ar, como se uma sombra tivesse cruzado a luz da festa. Elas estavam ali, celebrando, mas talvez não pudessem ignorar as vozes desconexas que insistiam em ser ouvidas. Se você deseja fazer desta festa um ponto de virada, precisamos encarar as verdades de frente. Essa festa pode ser a última chance de unir nossas forças, mas não a podemos fazer à custa dos que se sentem excluídos. Disse Clara, sua voz decidida, cortando a tensão como uma faca. Larissa respirou fundo. A questão não era só sobre a festa. Era sobre cada um da comunidade, suas histórias e sentimentos. Clara, você não precisa fazer isso. Podemos juntos encontrar uma solução, respondeu, tentando ganhar tempo, mas Clara não recuava. Encontrar uma solução não vai fazer o que os outros sentem desaparecer. Tem pessoas aqui que têm medo de se manifestar. Medo de ser ignoradas. Isso não se resolve apenas com sorrisos e músicas, disse Clara, a voz firme, mas com um leve tremor que revelava sua preocupação. Multidão começou a murmurar e Larissa percebeu que a festa poderia ser mais do que uma celebração. Precisava ser um espaço para discutir e ouvir alguém de verdade. Ela sentiu que era hora de deixar de lado o medo e abrir espaço para o que realmente importava. Vamos dedicar um tempo para ouvir todas as vozes. Larissa começou, chamando a atenção de todos. Se a festa é um símbolo da nossa união, que tal transformá-la em um espaço onde todos possam expressar o que sentem? Um silêncio profundo tomou conta da praça. Os olhares estavam fixos em Larissa, alguns ainda confusos, outros com um pequeno brilho de esperança. Nessa fração de segundos, Larissa percebeu que sua visão original da festa não precisava ser alterada, mas poderia ser ampliada. Vamos criar um espaço para histórias, ela continuou. Vamos escutar uns aos outros. O que cada um de nós precisa da nossa comunidade e como podemos transformar isso em ação? Larissa sentiu sua determinação crescer, como se uma nova energia percorresse o ar. O que se erguia ali não era só uma festa, mas um espaço de acolhimento, um grito de união genuína. Era o momento em que deveriam se reunir, não debaixo da sombra do medo, mas à luz da verdade. As pessoas começaram a se agrupar, algumas manifestando-se hesitantes. Mas logo, Larissa percebeu que esse era apenas o início de um diálogo, que finalmente poderia trazer à tona os sentimentos e preocupações que antes havia sido sufocados. Mas justo quando tudo parecia estar tomando um rumo positivo, com algumas vozes se levantando e sendo ouvidas, um grito cortou o ar. Olhem, é a segurança. Um grupo de segurança se aproximava, com expressões firmes e decididas. O que eles queriam? A festa chegaria ao fim antes mesmo de realmente começar? A virada que Larissa esperava poderia ser destruída mais uma vez. E Lara, com uma mistura de medo e determinação, se preparou para o confronto. O que aconteceria agora? Será que a comunidade teria força suficiente para se unir e lutar por seus direitos? A tensão no ar era palpável. Larissa viu os seguranças se aproximarem com olhares severos, prontos para interromper a festa, e o coração dela disparou. Ela sentiu que todo o esforço, toda a luta por união, estava à beira de um colapso. O que alguém poderia querer, se não a celebração de solidariedade que ali fervia? Aqui não. Vocês não têm o direito de acabar com isso. Gritou Larissa, a voz firme e ressoante, embora sua garganta estivesse seca de nervosismo.
A multidão ficou em silêncio, as expressões de expectativa e dúvidas carregando o peso de um momento crucial. Segurança mais alto, de cabelo raspado e cara fechada, parou diante dela. Recebemos ordens para encerrar isso. Há denúncias de que essa festa é uma fachada. Precisamos verificar a situação. Fachada? Essa festa é sobre a nossa comunidade, é sobre ajudar quem mais precisa. Larissa respondeu, seu olhar desafiador encontrando do segurança. Ao seu redor, as pessoas começaram a murmurar. A energia da festa estava em evidência. Elas estavam ali unidas, sentindo o amor e a força de uma vida comunitária. Essa união, Larissa sabia, tinha o poder de quebrar barreiras. Estamos, sim, aqui para ajudar, e se você tem dúvidas, vamos conversar sobre elas. Larissa fez um gesto, chamando todos a se aproximar. A multidão começou a se aglomerar ao redor dela, os rostos de amigos, vizinhos e até aqueles que pareciam duvidar da festa, agora iluminados pelo fervor de suas histórias. Segurança hesitou, sentindo a força daquelas vozes unidas. Eu não posso estacionar aqui indefinidamente, disse ele, reduzindo a tensão na postura. Antes que ele pudesse continuar, Clara ergueu a voz, decidida. Essa festa é sobre nós, a nossa história, as nossas dores e alegrias. Somos uma comunidade e merecemos ser ouvidos. A multidão aplaudiu. Larissa sentiu um frio na barriga, mas essa era a hora. Estava desgastada, mas também empoderada. Vamos dividir nossas vivências. Não por meio de um evento que alguns consideram frivolidade, mas como um testemunho do que realmente somos. Larissa gritou, sentindo a energia aumentar ao seu redor. E naquele momento, algo incrível aconteceu. As pessoas começaram a compartilhar suas histórias. Alguém falou sobre a luta de perder um emprego, enquanto outro relembrava as dificuldades de cuidar de crianças sozinhas. As vozes ecoavam, e Larissa percebeu que aquilo era mais poderoso que qualquer festa. Dona Rita se juntou, com lágrimas nos olhos. Eu sou a mulher que perdeu muito, mas que encontrou na comunidade uma forma de reconstruir. E essa festa, longe de ser uma mentira, é um ato de amor. A voz de Dona Rita capturou o coração de todos, e, logo, mais pessoas se levantaram, uma verdadeira onda de coragem passando pela multidão. Com as histórias entrelaçadas, Larissa viu os seguranças trocarem olhares confusos. O líder da equipe finalmente falou, eu não esperávamos tudo isso. Esta é a sua verdade? As palavras dele, agora cheias de dúvida, refletiam o que havia se desdobrado diante deles. Sim, esta comunidade é forte. E somos todos responsáveis por cuidar uns dos outros. Não vamos deixar que acusações infundadas apaguem nossa luz. Gritou Larissa, agora cheia de paixão, como se o próprio futuro dependesse de cada palavra. A multidão começou a aplaudir com força, a energia no ar pulsando como um coração coletivo. O líder finalmente assentiu, visivelmente movido. Está bem. Vamos encerrar por hoje, mas apenas por um pouco. Se sua festa é realmente o que você diz, então deve continuar. Mas, por favor, certifiquem-se de que os recursos estão sendo utilizados como prometido. O que todos precisam é estabelecer confiança. Com o segurança se afastando, um suspiro coletivo de alívio ecoou. Não apenas a festa, mas a essência da comunidade havia prevalecido. Elas estavam e permaneceriam unidas. Larissa olhou em volta, vendo os rostos iluminados por sorrisos e lágrimas. Agora é nosso momento de mostrar a força que temos juntos. Vamos continuar e fazer dessa festa uma verdadeira celebração do que somos. E assim, naquelas horas que se seguiram, o evento ganhou vida própria. As histórias de cada um ganhavam forma e cor, os sorrisos se espalhavam como luz, e aquela festa se viu se transformando em algo que nunca imaginariam. Era uma verdadeira concha de resiliência, um marco, uma esperança renovada. Naquela noite mágica, enquanto as luzes cintilavam e musiquinhas alegres se espalhavam, Larissa sentiu seu coração transbordar de orgulho. Era muito mais que uma festa em homenagem a Dona Rita, era uma verdade partilhada que finalmente tudo mudava. A transformadora experiência as uniu de formas que Larissa nunca poderia ter previsto. As vozes antes silenciadas agora ecoavam, e com cada nova história, uma nova esperança renascia. Elas estavam juntas, se apoiando, construindo um futuro onde cada um importa. Com lágrimas de alegria nos olhos, Larissa percebeu que, no final, a maior festa já havia acontecido. Uma festa de amor. Agora, você que acompanha essa história linda, você já parou para pensar como sua solidariedade pode impactar a vida de alguém? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar nosso algoritmo.
Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.